pessoal, estamos no ar mais uma vez com o programa Quer Saber? Se você tem alguma dúvida sobre o movimento espírita ou sobre a doutrina espírita, o espaço é esse. Hoje comigo o senhor Wallace, ele que é músico, trabalhador espírita do Consolador, né? E faz um trabalho de prevenção ao suicídio, e vamos conversar hoje justamente sobre isso. Nós Quer Saber hoje, o tema é suicídio. Boa noite, Wallace. Boa noite, muita paz a todos. Nosso agradecimento ao programa Quer Saber e estamos aqui à disposição. A morte é o fim de tudo? Para responder de forma direta, é um começo, um recomeço, uma continuidade. Em essência, ela não existe. A partir da visão que o Espiritismo nos traz, inclusive do próprio Cristo, né, que voltou de lá e mostrou que estava ali, não sumiu, não desapareceu, estava ali. Então, a morte se constitui em algo que nós temos que encarar como uma mudança de setor que nós estamos vivendo. Sai daqui e vai para uma outra etapa, naquela outra etapa tem novas experiências, tem que juntar elementos da experiência anterior para dar um novo passo. Então, a morte é uma maravilha em essência. É que nós, com o nível de consciência que nós temos, encontramos obstáculos em vez de soluções. Mas, na medida do tempo, nós encontraremos nessas soluções essa liberdade. E aí vai ser fácil passar para outra etapa. Já tive vontade de cometer suicídio. Acho que isso resolveria todos os problemas? É correto pensar assim? É complicar os problemas, né? Você está querendo dizer? É complicado. O suicídio, principalmente a partir da visão que o Espiritismo nos traz, depois que levantaram essa cortina e mostraram o outro lado, que a doutrina espírita pontifica isso, nós então observamos que criar um processo que leve à extinção do próprio corpo, voluntariamente, pela sua própria vontade, como se diz, seria uma aglutinação de uma quantidade imensa de problemas. Se a pessoa está aqui assoberbada com problemas, ela vai multiplicar, fazendo apenas uma pequena comparação, vai multiplicar por 1000. É muito fácil, porque lá do lado de lá, a pessoa chegou sem ser na hora certa. E isso tem uma confluência de energias que geram muitos distúrbios. Então, é completamente falsa essa visão. Se cometer esse ato, vou sofrer no mundo espiritual? Com toda certeza. Com toda e absoluta certeza. Você vai quebrar todo um processo de tempo que você teria aqui na Terra e tornar rápido, prematuramente, esse retorno. Quebra uma série de leis, principalmente aquela lei maior, que é de burlar a própria vida que é dada pelo Pai. O sofrimento é grande. Para onde vai os espíritos que suicidam? Segundo o livro do suicídio, o livro que fala do suicídio, né, da Ivone do Amaral Pereira, ela diz de forma enfática: há um vale aonde essas pessoas que têm esse nível de pensamento e de sentimento acabam se encontrando. É o chamado Vale dos Suicidas. É uma das regiões do Umbralinas. É uma região de muita dor, de muito sofrimento, de muita reclamação e de muita agonia. Se eu matar alguém, irei ser punido no mundo espiritual? O juiz mais severo está em nós. Agora, é relativo ao nível de consciência. Do mesmo jeito aqui que as pessoas às vezes cometem assassinatos e não estão nem aí. Por enquanto eles não estão nem aí. Por enquanto eles estão num nível tão fora dessa realidade que até gera um certo prazer. Já ouvi depoimentos de pessoas que cometeram isso e sentiam prazer em ter cometido. Por enquanto é uma grande ilusão. Mas na hora certa em que os problemas vão surgir na sua vida e ele começa a ter perdas, ele começa a ter na sua vida as perdas que ele causou, ele vai então verificar a dor nele e aí vai despertar. E o juiz que está na sua consciência, que é ele mesmo, vai então proporcionar
conforme aquele crime cometido, um nível de reparo. Jesus, Deus, a visão das leis divinas não visam punir essencialmente. A ordem é educar. Porém, a educação se reveste de muitas atitudes e exige muita disposição para vencer. Caso isso não ocorra, a pessoa carregará consigo um fardo pesadíssimo e o sofrimento será tal que uma hora ele vai dizer assim: não, para aí que eu quero resolver esse negócio. Então, não fica absolutamente fora da lei. Estaremos todos dentro da lei. Por que não temos direito de ter a nossa própria vida? Como? Porque não temos direito de ter a nossa própria vida. O primeiro princípio é que a vida não nos pertence. O corpo não nos pertence. Nós não temos autoridade sobre o nosso corpo. Embora a gente abuse, existe um livre-arbítrio, né? Que nos possibilita, de alguma forma, fazer coisas, tomar atitude. E a gente faz um monte de coisa que atrapalha o nosso corpo, geram problemas a médio e longo prazo, uso de substâncias que fazem mal, pensamentos que fazem mal, atitudes que fazem mal, isso acaba gerando. Mas, até aí a gente responde. Já que estamos falando do suicídio, que é o suicídio indireto, né? As pessoas que abusam de uma série de toxinas geram uma redução no tempo de vida que aquele corpo teria, porque não suporta. Porém, nessa circunstância toda, extirpar a vida de forma direta é que é o crime maior. Em verdade, nós já participamos de trabalhos mediúnicos em uma instituição que nós tínhamos uma vez por mês um trabalho com suicidas, uma vez por mês. E na semana desse trabalho, nós tínhamos todos que ter uma responsabilidade muito grande com tudo o que nós sentíamos. Era uma preparação. Por quê? Porque quando aqueles irmãos, utilizando-se da mediunidade, faziam uma comunicação, muitas e muitas vezes nós percebemos até o ar mudar, o odor. O médium sentia a presença de vermes no seu corpo. É um negócio muito sério. Então é preciso trabalhar aquele médium depois. De modo que isso é só uma figura que a gente está trazendo para mostrar como é que ocorre. Então o espírito, ele, após cometer o suicídio, ele passa a sentir todas as sensações do ato que cometeu. Ele, tendo, por exemplo, que viver um período de 60 anos, ele comete esse suicídio com 50, então ainda tem 10 anos e uma quantidade de energia que seria suficiente para ele alcançar essa idade. E nesse rompimento, essas energias, esses fluidos, ficam no espírito, no perispírito, e gera nele uma agonia muito grande. Há muitos casos que ficam ligados ao corpo até ele se deteriorar totalmente. É uma coisa muito complicada. Então é preciso que a gente trabalhe muito no mundo, aqui no mundo, essa visão para que a gente gere a informação para as pessoas. Está havendo muito suicídio. O número de suicídio aumentou muito nas últimas décadas. Mas muitos cometem esses atos por desconhecer essa informação que a doutrina espírita tem, que serve como base para evitar esse mal. O espírito, quando ele comete o suicídio, ele é cobrado, ele é punido por outros espíritos? A verdade é que ele que se pune, né? Ele que se pune. Casos em que espíritos são levados ao suicídio por indução, processo obsessivo, nesses casos aí, existe a possibilidade do ato ser amenizado, o sofrimento, pela própria consciência de ver que alguém está o impulsionando. Embora que por trás disso sempre haja a lei de causa e efeito. Não é que a pessoa seja pura, não deva nada, não tenha que trabalhar com qualquer pessoa que esteja ali algo do passado. As diferenças e atitudes tomadas no passado que chegaram a prejudicá-los. Mas isso não justifica o processo obsessivo. O processo obsessivo também é um dano. Ou seja, o espírito que foi maltratado por outro, persegui-lo até induzi-lo à morte.
Então, no caso daquele que cometeu, ele não tem a culpa de tudo sozinho. Houve uma outra participação. Isso reduz um pouco a culpa. No caso, o arrependimento desse espírito do ato que cometeu ajudaria ele no mundo espiritual? Essa é a única forma dele sair dessa situação. Não há outra. No suicídio não há outra opção, senão essa. De você reconhecer o erro cometido. Mas tem muitos fatores que levam a isso, que ajudam. Em Memória do Suicida, eles mostram a viagem que os suicidas que persistem em se considerarem vítimas, irem às famílias e verificar que por causa daquele ato houve um efeito cascata. E esse efeito levou à destruição da família. Assim, dispersão. A família estava bem unida, estava ali com problemas, mas estava bem. Aquele ato dele gerou uma série de desencadeamentos com filhas que foram para situações de vida deploráveis, esposa, família. Então ele começa a reconhecer o erro. E aí, a partir dele, começa a reestruturar. O que eu faço para reparar esse erro? Esse é o primeiro passo. Aí vem o arrependimento, que é muito importante. O arrependimento é importante porque, por si só, não. O arrependimento leva à reflexão daquilo que foi feito. Leva a analisar a vida. Puxa, mas eu fiz tudo isso, então eu quero reconstruir. Ele vai para a escola para se preparar. Não é uma coisa fácil. Na espiritualidade, para a gente reencarnar, existem as escolas. E essas escolas ele vai passar por todo esse processo para quando retornar ao mundo físico, ele outra vez, lá chegando naquele ponto em que ele errou na outra encarnação, venha repetir o mesmo fato que ocorre com muita gente. Então é preciso uma preparação muito boa para que ele possa superar esse momento. Começa o arrependimento. Não vai tirar, não. Vai dar ele a chance dele tirar. Quem tem que tirar é ele. Quem tem que tirar somos nós. Nós aqui cavamos, agora temos que sair do buraco, tapar o buraco, plantar uma rosa e ir avante. O senhor estava falando há pouco sobre suicídio indireto. Matar um animal é uma forma de suicídio? Não. O suicídio dar fim ao seu próprio corpo. Embora seja ainda a humanidade, ainda se utilize, né, do elemento material do animal, a carne, no caso, e haveremos de levar muito tempo ainda necessitado. Mas já existem muitos que estão se desvencilhando dessa situação. Mas não é um suicídio. Qual a visão espírita do suicídio? O primeiro ponto é exatamente a pessoa extirpar a própria vida. Esse é uma visão natural. O que ocorre com essa pessoa? Lá no mundo espiritual, ela vai ter que passar por todo um processo de dor, porque não é fácil uma pessoa que está na condição de um suicídio recuperar desse aspecto imediatamente. Ele vai levar um tempo. Então é um processo dorido, que leva algum tempo, maior ou menor, conforme o nível de percepção que a pessoa tem de reconhecer o erro. E toda essa situação gera nele um transtorno que ele vai levar muito tempo para voltar a ser aquele que era quando ele sentia aquelas mágoas, aqueles sofrimentos que chegou a cometer. Ele chegar ali, ele agora tem que desdobrar-se em muitas situações. Então, na visão espírita, é algo que deve ser absolutamente evitado. Seu Wallace, a gente falou muito sobre as causas do suicídio, sobre o cometimento do ato. Mas eu queria fazer uma pergunta, que nem está aqui na pauta, mas eu acho que é necessária. A gente falou sobre doença. Vamos falar sobre profilaxia. O que fazer para evitar que alguém se suicide? Amém. Que coisa boa. Falamos de tantas coisas desagradáveis, aí está a coisa agradável. Jesus. Sem Jesus, nada. A gente irá conseguir aglutinar como força para vencer as dificuldades da caminhada. Porque estar aqui é estar diante de desafio. Deus não nos construiu para benesses. As benesses existem. E muitas.
Mas existem os testes, as avaliações, porque a estrada é longa. E ela é na horizontal e ao mesmo tempo na vertical. Então nós precisamos do Evangelho de Jesus. Olha que coisa linda que é a doutrina espírita. Pega esse Evangelho, dá aquele toque todo especial, simplifica ainda mais e faz com que a gente veja o mundo espiritual. A gente já não é mais cego, a gente está vendo o mundo espiritual. Então, é fazer todo o possível para trazer o Evangelho para o lar, desde pequenininho. O Evangelho no lar, desde pequenininho. O livro dos Espíritos, o livro é complicado? Não, ele é complicado para quem lê e nunca leu absolutamente nada nesse sentido. Mas se tiver alguém, como o papai, como a mamãe, que tenha essa formação e que possa dissolver para a criança... Já existe hoje versão infantil. Existem muitos aspectos tirados do livro dos Espíritos, da estrutura baseada da doutrina espírita. Então, gente, a vocês, queridos irmãos, eu me lembro de uma passagem, vou contar rapidamente, eu sei que o tempo é curto, de um companheiro nosso, que conta uma história que estava fazendo uma palestra sobre a importância do culto do Evangelho no lar e a importância de levar a criança, o jovem, para as palestras. Então, uma senhora que estava assistindo a palestra ligou para o filho. Ligou para o filho e disse: meu filho, o filho mora na Espanha. Meu filho, eu te obriguei a ir para o Centro Espírita assistir palestra, ficar participando da evangelização. Você acha que isso foi uma coisa muito ruim? Aí o rapaz responde assim, ela fala: diz, minha mãe, toda vez que a senhora me pegava à força e me levava para o Centro Espírita, para eu ir para aquela evangelização, eu tenho vontade de matar a senhora. Mas hoje eu vou lhe dizer, quando eu vejo o André Luiz, que só fez coisa boa, que passou por aquele umbral daquele jeito, eu estou, graças a Deus, ter conhecido a doutrina espírita. Porque se não fora a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus que me trouxe, eu teria cometido muitos assassinatos. Eu tenho um gênio muito difícil, mas eu domei. Então, é uma gratidão ouvir uma notícia dessa, uma história dessa. Senhor Wallace, a gente está chegando ao fim. Eu sei que o senhor vai fazer agora uma apresentação musical, né? Como as considerações finais será musicada, não é isso? Então vamos convidar aqui Dona Neiva, né, para começar a apresentação. Você pensou com tristeza que sua agonia não ia passar. Com desespero na mente, buscou solução encontrar. Em sofrimento profundo, angústia no peito a dilacerar. Tentou ausentar-se da vida, pra não viver a chorar. Mas de repente sentiu que apenas do corpo saiu. Lágrimas rolam em seu rosto, viu aumentar sua dor. Mesmo ausente do mundo, não consegue deixar de sofrer. Vive o conflito constante entre morrer e viver. Mas nesse instante sublime de fé e oração, o amor de Deus em forma de canção envia paz ao seu coração. Não desespere, é hora de recomeçar. Jesus é o caminho que o conduzirá à felicidade que o mundo não dá. Oh, oh, oh. Mais distante sentiu que apenas do corpo saiu. Lágrimas rolam em seu rosto,
viu aumentar sua dor. Mesmo ausente do mundo, não consegue deixar de sofrer. Vive o conflito constante entre morrer e viver. Mas nesse instante sublime de fé e oração, o amor de Deus em forma de canção envia paz ao seu coração. Não desespere, é hora de recomeçar. Jesus é o caminho que o conduzirá à felicidade que o mundo não dá.